Dando sequência à nossa conversa sobre a publicação de medidas provisórias durante esse período de pandemia, eu converso agora com o vice-líder da oposição, deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. É um prazer voltar a conversar com a TV Câmara, mesmo no momento de distanciamento social, aqui estamos obrigados, mas felizmente temos a tecnologia que permite que a gente possa continuar exercendo o nosso trabalho, prestando contas do que estamos fazendo e exercendo esse papel do legislativo, que é de também entre ser legislador, mas de ser fiscal das atividades do Poder Executivo. É um trabalho por excelência exercido pelo Congresso Nacional. Deputado, o governo, com a justificativa desse período de pandemia, tem batido recorde aí no número de medidas provisórias nas últimas semanas. Está sendo dentro do esperado pela oposição, está havendo abuso, os temas estão centrados dentro do enfrentamento dos impactos da Covid-19 ou está se aproveitando para tratar de outros temas nesse período? Como que o senhor avalia aí esse balanço das medidas provisórias que nós temos até agora? Antes de entrar no próprio mérito das medidas provisórias, eu acho importante destacar que esse mecanismo da medida provisória é algo que precisa ser discutido naturalmente fora desse momento de pandemia, porque isso termina virando, mesmo em condições normais, de normalidade do funcionamento do país, nós temos uma verdadeira ditadura normativista, o que impõe ao Congresso Nacional um ônus muito grande. Ao invés da gente estar cumprindo a tarefa que é primeira do parlamentar, que é de legislar, nós estamos sempre discutindo medidas provisórias que nem sempre são aquelas de interesse do país. Em especial num governo que tem a característica que tem o governo Bolsonaro, de atenção ao diálogo. É um presidente da República que nega a política, a importância da política, dos partidos políticos, e que, em geral, tem muita dificuldade em ver o funcionamento livre e autônomo, independente e também harmônico das instituições. Então, acho que tudo isso, em condições normais, já é complicada a edição de medidas provisórias. Nesse momento da pandemia, se agudiza e se agrava, porque o próprio presidente não demonstra ter a compreensão, ou se tem uma compreensão completamente equivocada da gravidade do que nós estamos enfrentando. Nós temos que ter por foco, primeiro, a vida. Esse é o bem supremo, é o valor absoluto que deve ter o foco de todos nós, de todos os agentes políticos, de quem tem responsabilidade pública, mas, além disso, também a vida das empresas e dos empregos, porque há também, além de 8 mil que já perderam suas vidas, é uma coisa assustadora, nós temos também uma consequência dramática na economia. Era muito importante ter um líder que pudesse, a partir da compreensão da gravidade desse momento, articular esforços com os governadores, com os prefeitos, para que a gente pudesse fazer um enfrentamento adequado desse momento mais dramático da vida brasileira. Se ele não tem essa compreensão, evidentemente que isso se traduz também nas medidas que adota. Então, as medidas provisórias, a maioria delas trata de créditos extraordinários, que são necessários para que se possa ter o funcionamento da máquina, mas nesse momento, praticamente, nós não temos assim medidas consistentes. Teve a medida provisória, a 936, que traz um tema muito importante, que é a questão da manutenção dos empregos. Ela já está para ser pautada por esses dias na Câmara, já foi designado o deputado Orlando Silva como seu relator. As oposições têm feito contribuições importantes para melhorar o conteúdo dessa medida, porque ela parte apenas do pressuposto de redução de carga horária e também de uma consequente redução da remuneração, e a gente pensa que um programa de proteção ao emprego deve ser muito mais do que isso, mas agora, na verdade... Deputado, pegando esse exemplo aí que o senhor cita, a medida provisória, o senhor acredita que foi o melhor instrumento ou poderia ter havido um acordo, uma articulação com o Congresso para a votação de um projeto de lei, como houve, por exemplo, no caso do auxílio emergencial, que foi votado com emergência e era um projeto de lei?
Exatamente. Eu acho que, na verdade, a medida provisória ela é exatamente o veículo que dá uma visão exclusivista do Poder Executivo. O ideal era que tivesse uma articulação política competente no Congresso Nacional, ao invés do presidente estar nessa atitude negacionista, anticientífica, que agride as orientações sanitárias da Organização Mundial da Saúde, ele poderia sentar com o presidente do Congresso, com o presidente da Câmara, os líderes, para construir medidas normativas, alterações normativas, como fizemos no auxílio de R$600, que o governo, no começo, queria dar um voucher de R$200, então foi muito mais importante, foi relevante que o Congresso tivesse tomado a dianteira daquele debate e adotado um auxílio que é muito importante, que nós estamos tendo dificuldade de implementar, dada a pouca disposição do governo federal de enfrentar os problemas. Eu não tenho nenhuma dúvida que, ao invés de estar editando medidas provisórias, que não dá nem tempo da gente refletir sobre uma, já entra outra, nem sempre com questões correlatas ao enfrentamento da pandemia, seria muito mais interessante um diálogo com o Congresso Nacional, que é o que faz as coisas avançarem. Não adianta uma medida provisória sem diálogo com o Congresso, que ela tende a sofrer, seja por questionamentos, como fizemos naquela que compartilhava os dados com o IBGE, que o PSB obteve uma decisão do Supremo travando essa medida, e outras que não vão ser pautadas porque não dialogam com o momento grave que nós enfrentamos. Acho que o Congresso Nacional vem respondendo a isso com uma agenda que é impulsionada exatamente pela articulação feita a partir do presidente das duas casas, o deputado Rodrigo Maia, que tem uma característica que é muito relevante, quem dirige um órgão colegiado, quer ouvir, quer ponderar, quer fazer mediações que permitem a pauta avançar. Deputado, falando um pouco aí dessas mediações e de ouvir, no processo legislativo agora, em modo remoto, foram eliminadas as audiências públicas que ocorriam nas comissões mistas que analisam as próprias medidas provisórias. Como é que o senhor avalia aí? Eu acho que o prejuízo é evidente. Nada como o funcionamento pleno do Congresso Nacional, com a atuação das forças vivas da sociedade. É muito delicado você estar, além de uma crise de saúde pública, de uma consequência também muito grave na economia, uma crise política incentivada pelo presidente. É evidente que o prejuízo de não termos o funcionamento pujante, aquecido, pleno do Congresso Nacional, isso traz prejuízos ao país. O presidente da República vai, como fez em manifestações recentes, numa pregação antidemocrática, pregando, embora ele negue, mas ele participa de manifestações que têm essa pauta de fechamento do Congresso, com o incômodo com o Supremo, que põe freios a insanidades que são praticadas pelo governo, de modo que eu acho que a ausência do pleno é um problema. Nós estamos conseguindo, não quero dizer com isso que não tivemos a capacidade, inclusive com grande rapidez, de nos organizarmos para que funcionemos dessa forma, de maneira remota, mas não é a forma ideal. Eu próprio defendo que a gente comece a preparar a retomada com os cuidados que se tem que ter, porque ainda vamos enfrentar um momento crítico da doença, mas o Congresso precisa voltar de maneira urgente a funcionar plenamente. Eu acho que isso traz prejuízo, a participação da sociedade fica comprometida, as comissões não estão funcionando, o Congresso Nacional ainda não se reuniu, tem vetos importantes a serem apreciados, de modo que eu acho que tem prejuízo sim, embora com isso não quero dizer que a Câmara e o Senado não vêm dando respostas, inclusive do ponto de vista de adaptação tecnológica, é algo novo e colocado para funcionar em muito pouco tempo, por isso eu também cumprimento a direção da Casa por essa capacidade, mas sem dúvida nós estamos tendo prejuízo e é preciso que o Congresso volte a funcionar plenamente no prazo mais curto possível. Deputado, o nosso tempo é limitado, seria bom a gente estender aí nesse bate-papo para o senhor dar mais detalhes sobre esse período que nós estamos vivendo. Agradeço sua participação. Muito obrigado, é sempre um prazer participar dos programas da TV Câmara, é nosso dever também fazê-lo. Obrigada, deputado. Palavra Aberta termina aqui. Eu conversei com o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.